Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem foi o dia da tarifação, né? O Trump chama dia da libertação, só se for para ele, mas o resto da galera foi o dia da tarifação. Então, foi bem curioso, né? Porque no final das contas, ao que parece, ele optou pela tarifação mais simples, né? Duas coisas positivas. Uma, ele fez uma média, né, da tarifação dos outros países e aplicou uma média de tarifação dos Estados Unidos. Então, assim, é muito melhor de lidar com isso do que se você tivesse uma tarifa para o aço, outra para o carro, outra para o arroz e não sei o quê. A segunda coisa positiva é que ele pegou a média das tarifações e aplicou a metade da tarifação. Então, por exemplo, ele pega lá China, quase 40% de tarifação, ele aplica 20%, acho que esse é da Europa, tá, mas tanto faz, né? Só um exemplo. E o curioso é que o Brasil, que já tinha sido divulgado que o Brasil tarifava na média 15%, na conta deles foi 10%, e ao invés de ele colocar a metade, para o Brasil ele colocou 10%. Mas de qualquer jeito, 10% acho que saiu barato para o Brasil, 10% flat, comparado com os outros, né? Europa, China, todos com tarifas mais altas, né? México, Canadá. Então, assim, o Brasil pode até se beneficiar aí nessa história. Vamos ver o que acontece, tá bom? O que aconteceu com o mercado foi que tivemos, num primeiro momento, uma queda do S&P 500, das criptomoedas, o VIX subiu e agora aconteceram outras coisas também, porque o dólar caiu bastante e os juros também caiu. Então é aquela acomodação de mercado. Agora, o que aconteceu durante a madrugada, eu até fiquei acordado aí até mais tarde do que eu gostaria para acompanhar, porque ele fez a primeira queda, né, na hora que ele terminou de falar, e aí o mercado lateralizou. Então, com cara de uma bandeira de baixa. Só que passou a madrugada inteira e não caiu. Então, tá curioso esse negócio, porque quando dá um estresse no mercado, como a gente já viu, a última vez que aconteceu isso foi do estresse lá do carry trade do Japão. Durante a madrugada o negócio degringola, né? E não foi o que aconteceu. Então, assim, ainda há esperança da marcação de fundo para ter alguma reação. Mas os gráficos vão nos dizer isso e nós vamos ver isso daí juntos na sequência, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição. Então, olhando aqui ontem, né, o fechamento aqui do mapa de calor, nós tivemos aqui o mundo até mais esverdeado, né? Então, aliás, eu também não falei da Europa, né? Nós tivemos aí uns gaps de baixa, mas o mercado até que está controlado. E o S&P 500, conforme a gente esperava ontem, foi um dia esverdeado, foi um dia para cima, né? Então nós tivemos 3 dias de alta no S&P 500, agora nós tivemos aí esse gap de baixa hoje, né? Então, turma, a primeira coisa aqui é o VIX, né? O VIX, ele manda 2 sinais para a gente. O primeiro sinal era que, para mim, se o mercado tivesse gostado, esse VIX aqui ia acalmar e ele ia voltar para cá e a gente tinha uma convicção de alta, né? Ele não fez isso, ele fez um gap de alta, mas ele fez o gap de alta e está aqui se segurando aqui nessa região, né? Ou seja, abaixo dos 30. Porque também, se fosse um estresse violento, esse negócio aqui podia fazer uma paulada para cá. Então, o que acontece? Se ele se mantiver aqui abaixo dos 30, isso significa que a tendência é ele voltar aqui para essa região e não termos um grande estresse. Por que eu estou falando isso? A minha grande preocupação é o seguinte: como é que o mercado vai ler isso daí? Não importa o que a gente acha, né? Mas estou tentando, desde o começo, perceber como é que o mercado vai ler isso daí. Se o mercado lê que é uma coisa normal e agora, a partir de agora, a gente já tem as tarifas resolvidas, né? Tira essa nuvem negra da frente e analisa as consequências e aí começa a se posicionar, aí nós temos uma situação onde as coisas voltam à sua normalidade aos poucos, né? Tem um outro
uma outra ordem que o Trump está trabalhando e que ele já falou, eu não sei quando é que vai sair, né? Mas é uma grande ordem de corte de impostos, né? Então aquela redução de impostos corporativos para 15%. Ontem ele já falou do negócio dos carros também, que é uma coisa que é bem inteligente, né? Ele falou que os carros americanos fabricados na América, né, e que são financiados, os juros poderão ser abatidos do imposto de renda. O imposto de renda nos Estados Unidos é pesado, né? Então, isso daí é uma boa, né? Porque você compra o carro parcelado e tudo que você faz o leasing lá, tudo que você paga de juros, você pode debitar do imposto de renda. Então, assim, é um outro benefício para quem compra carro americano, né? Isso daí dá uma virada na agulha, né? Então, essas coisas vão ser ainda comunicadas numa nova ordem, que eu não sei quando é que vai sair, e aí pode dar uma bela de uma ajuda no mercado, né? Outra coisa interessante também foi esses juros, né? Então, nós já tínhamos falado desse acionamento da bandeira, né? Perdeu a bandeira e olha só, abriu com um gap de baixa aqui, esses juros aqui tende a vir aqui para baixo, né? O que é uma excelente notícia. Na Europa também, nós estamos com juros aqui já trabalhando no território aqui do gap, então ele pode agora vir fechar esse gap aqui e continuar caindo, que também é uma boa notícia. O Reino Unido, não aconteceu muita coisa, mas até o Japão caiu os juros aqui. Olha só que interessante esse negócio, né? O Japão vem aqui numa tendência de alta e veio testar o suporte aqui, um gapão de baixa, né? Vamos ver o que significa isso daqui. Indo agora para o S&P 500, olha só o que a gente tem falado, né? Ontem, o que acontece? Nós tínhamos, lembrando, né, eu mostrei ali o mapa de calor é do mercado spot, né, aqui nós estamos no gráfico do futuro. Então, ele tinha praticamente fechado o dia aqui positivo, né, isso aqui foi uma volatilidade na hora que começou a falar, né, mas ele tinha fechado aqui com uma barra verde, o mercado spot. Deixa eu até colocar aqui o SPY, porque aí fica claro, tá vendo aqui, ó, o SPY, uma barra verde, né, tava para cima, né, agora o pré-marketing está apontando aqui com um gap aqui para baixo, que é onde o nosso futuro está trabalhando nesse momento. Então, o que aconteceu foi isso daqui, aí ele pegou, encerrou o mercado, abriu, até ameaçou cair um pouco mais e agora está voltando aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, olha. Vamos olhar aqui os 60 minutos, né? Então nós tivemos bastante volatilidade. E aí, o que acontece? Por que eu fiquei acordado aqui até de madrugada, né? Porque esse negócio aqui começou a subir e eu falei, esse negócio aqui vai embandeirar e se ele embandeirar, vai ter uma venda aqui e eu vou fazer essa venda antes de dormir. Mas ele não acionou a venda, né? E está querendo, na verdade, aqui pelos 60 minutos, está querendo fazer aqui em direção a se segurar aqui, fazer um falso rompimento e tal. Isso aqui é curioso. Por que eu chamo a atenção para isso daqui? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá em agosto, quando teve agosto do ano passado, quando teve aqui, ó, quando teve o problema lá do carry trade do Japão. Olha, o mercado abriu aqui, então já estava aqui assim no limite, né? Aí ele abriu aqui, descendo e foi embora. Aliás, ele tinha descido aqui. Aí quando abriu, ele abriu com gap de baixa e despelancou aqui, né? Então eu estava com medo disso daqui acontecer e na verdade de olho na oportunidade de fazer uma venda se fosse o caso. Isso daqui não aconteceu. Então assim, isso me chama a atenção de que o mercado não absorveu um estresse que poderia ter. Aí a gente agora precisa esperar o gráfico fazer as suas configurações. Então, o que acontece? Hoje vai ser um dia chacoalhado, né? Difícil de se posicionar, mas se ele fechar com uma barra verde aqui e conseguir voltar aqui no 5530 tal, é um sinal positivo. Vamos ver. A mesma coisa a Nasdaq, né, também está reagindo aqui e tal, né, não está descartado mais queda, tá? Estou fazendo aqui, tentando fazer uma leitura só do momento de ontem, né. O Dow Jones está caindo, se o Dow Jones fizer pivô de baixa, isso daqui é muito ruim, né. O Russell 2000 ontem tinha feito aqui uma barra verde, hoje todos eles vão abrir com gap aqui de baixa, né, natural, porque a gente está vendo ali no futuro, né. A Alemanha, que é impactada pelas tarifas, né? Toda a Europa foi impactada pelas tarifas. Então abriu com um gap de baixa aqui e tal, e está tentando se recuperar. Uma região de suporte, região de briga, também interessante, né? O Reino Unido deu uma bela virada para baixo, veio testar aqui
esse suporte novamente. A França abriu com gap de baixa e está aqui nessa região de suporte, né? Está tentando se recuperar. Indo agora para a China, veja que estamos tendo aqui um dia de baixa, mas nada de muito grave, ainda está na região de briga aqui do suporte. O Japão perdeu esse fundo aqui, que é importante, né? Abriu com gap de baixa aqui, e o Japão, eu acho que aqui tem topo mais baixo, né? Então o Japão realmente pode ter uma queda maior. O Japão também é bem influenciado pelas tarifas, exporta bastante, né? Mercados emergentes, gap de baixa, vai ter hoje. O nosso EWZ, veja que foi pouco impactado, né? Ele está mais ou menos no mesmo lugar. Até porque o dólar pesa muito na nossa bolsa, né? E o dólar, como ele está, vocês vão ver o DXY caindo bastante, ele ajuda aqui o nosso EWZ, né? Indo agora para as commodities, nós temos o petróleo, gapão de baixa, então ele chegou a bater aqui no 75, agora gapão de baixa. Esse petróleo aqui pode vir aqui para baixo, porque redução da atividade econômica, né? Faz sentido esse movimento. Minério de ferro continua na mesma, o cobre caiu bastante, também, mesma coisa do petróleo, né? O ouro, ele, aqui pelos 60 minutos, ele acionou uma compra ontem na volatilidade, né? Então veja que fez aqui, ele estava aqui já há bastante tempo, né? Consolidado, ele acionou essa compra aqui e agora deu uma voltada, né? Mas já está com cara aqui que vai se segurar aqui e vai continuar para cima. Então o ouro continua para cima, apesar dessa volatilidade aqui. A prata corrigiu mais, né? Então aqui, não pode perder esse fundo aqui agora a prata, né? O DXY, olha só, uma bela de uma barra de baixa aqui, né? Então o DXY está com cara de que vai voltar aqui para o 100. Então realmente isso daqui, veja como a análise técnica funciona, né? Isso daqui funcionou como uma bandeira de baixa e foi acionado. Então o alvo agora é aqui embaixo, né? Tem tudo para vir cá. Isso daqui pode ajudar bastante o real ir lá para aquele alvo dos 5.500, tá? Que a gente já falou. O Bitcoin, veja que ele teve volatilidade, né? Agora o Bitcoin, eu continuo com aquela análise, né? Isso daqui era uma bandeira, ele voltou aqui, teve volatilidade, se perder aqui tem uma venda em Bitcoin. A mesma coisa no Ethereum, né? Também tem uma venda aqui perdendo o fundo. Agora eu vou passar rapidinho aqui pelas FANGs só para ver os gaps como é que estão, né? Todos estão com gap de baixa, né? Então, mas elas estão com gap de baixa, mas não estão perdendo fundo, né? Então a Apple está aqui nesse fundo, e eu vou te dizer, esses ativos muito pesados, né, que nem a Apple, se por acaso ele abrir aqui e fizer um candle positivo hoje, isso aqui pode marcar um fundo duplo, pode ter divergência e tal, e pode configurar compra, tá? Eu não compraria assim de cara, né? Mas olha, a Microsoft que está em tendência de baixa, o gapzinho de baixa dela está pequeno, né? A Amazon está vindo abrir novamente aqui na última retração de Fibonacci, aqui nesse fundo. O Google também nem chegou aqui no fundo. A Meta também, o gap não está aqui no fundo. A Netflix também está segurando aqui o suporte. E a Tesla surpreendendo, olha só, eu achei que a Tesla poderia ter mais volatilidade, né? E poderia estar com um gap aqui, e não, está quase sem gap, né? Então a Tesla realmente, aquilo que eu falei, né? Inclusive está surgindo boatos já tão, não sei se é divulgação proposital mesmo, mas está saindo muito na imprensa que o Musk está para sair do Dodge, né? O que acontece? Tem que, de novo, tirar a espuma, né? Já falei sobre isso ontem. O Musk tinha prazo de validade no governo. Originalmente ele falou que ele ficaria até maio. Então nós já estamos em abril. Pode ser que ele antecipe um pouco, ou pode ser que agora eles anunciem e falem assim, olha, realmente a gente tinha falado que era maio que ele ia sair, então eu vou ficar mais esse mês e maio eu estou fora, volto para as minhas empresas. Então eu acho que isso daqui é o mais provável. E aí o que acontece? Isso aqui é muito bom para as ações das empresas dele, né? A Nvidia também não está perdendo fundo aqui. E aí, então, o que é o resumo que eu quero dizer sobre o que aconteceu ontem? Não me parece que o mercado estressou do tipo, olha, é o fim do mundo, essas tarifas, não sei o quê. Aquela minha teoria lá do cai no boato e recupera no fato, ela ainda está de pé, porque esses ativos não estão perdendo fundo, né? Então,
Obviamente, nós precisamos agora esperar os sinais gráficos, né, ver se vai dar sinal de compra ou se por um acaso vira para baixo, acontece alguma coisa, vira para baixo, perde fundo, aí tem que vender, não tem dúvida, né? Mas se começar a dar sinal de compra, eu acho que o mercado assimila esse negócio das tarifas. A outra coisa é que hoje nós temos o Job Claims e amanhã tem Payroll. Então, talvez entre hoje e amanhã a gente ainda fique mais ou menos nessa região, sem ter grandes reações, e na sexta-feira realmente tenha o payroll, e aí no payroll o mercado realmente se posiciona qual é a direção que ele vai, né? Se ele vai subir ou não. Então nós temos os juros apontando para baixo, né? E se o payroll, por exemplo, vier um pouco pior do que ele tem vindo, isso daí ajuda o corte de juros, e o mercado pode gostar disso daí. Então, até sexta-feira ainda vai ter bastante volatilidade, o VIX está lá em cima, podemos ter grandes movimentos, tá bom? Vamos ver agora o Brasil. Então, olha, o DI ontem teve mais um dia de baixa aqui, caindo um pouquinho, né? Então, aquele cenário ali, os dois continuam de pé, né? Tem o cenário da consolidação e tem o cenário da bandeira de alta. Não sabemos ainda. Olhando aqui o índice, veja que ontem teve bastante volatilidade e ele fechou aqui para baixo, né? Eu não sei se aqui teve influência, deixa eu até colocar aqui nos 60 minutos, para ver se... eu acho que aqui o Trump já estava falando, né? Por causa do fuso eu não estava acompanhando. Então, realmente tem uma boa chance de, como o mercado americano ainda fez um gap de baixa, né, a gente pode abrir com um gap de baixa aqui, tá? Então, podemos trabalhar na ponta vendedora hoje se tivermos um lugar para colocar stop, tá? Cuidado com a volatilidade. O dólar, veja que ele acionou essa bandeira, ontem fez um dia de doji, mas com o DXY indo para baixo, tem tudo para perder este fundo aqui, né? Então, olhando aqui os 60 minutos, veja que nós tivemos a volatilidade ali do horário, né? E agora deixou claro aqui, né? Um stop e uma venda. Nós estamos falando aqui de 60 pontos de stop para um alvo aqui, se for nos 5.500, dá mais de 100 pontos de stop, né? 2 para 1. Então, assim, tem até um swing trade de venda aí no dólar, tá? Para mim, o dólar continua para baixo. Veja aqui a volatilidade, small caps já tinha fechado o mercado, né, quando o Trump falou, então não pegou aquela volatilidade do índice, ela estava aqui para cima, né, então o mercado ficou bem confuso. Hoje, cuidado, tá, porque está bem confuso. Veja que o investidor do Itaú está 3 dias sem saber o que fazer aqui, não está fazendo nada, né. O Bradesco também, a Sambi foi para cima, mas eu não duvido ela abrir com gap de baixo. Se abrir com gap de baixo, podemos trabalhar na venda. O Banco do Brasil não aconteceu nada, a Vale continua na mesma região e a Petro resolveu perder este fundo aqui. Não é uma coisa legal, mas olha, muita volatilidade aqui, né? Então, assim, o meu conselho para vocês hoje olha, tem bolsa todo dia, tá bom? Nós estamos com muita coisa acontecendo, eu já falei isso dos Estados Unidos, na dúvida, não faça nada, tá bom? Porque você ficar tomando stop de bobeira não vale a pena, tá bom? Então, opere só se você tiver convicção aí da configuração do seu sistema. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @bnfmodelno, tem live todos os dias às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.